Salve família! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nicolas e este é uma entrevista. Hoje eu tô aqui com ela, a terceira entrevistada do mês de outubro. Técnica de handball, novidade no canal. E que, cara, simpática, muito simpática. Nayara. E aí? Tudo bom, Nayara? Tudo ótimo, Prazerzaço. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui no canal. Sim, estamos aqui. Você é a terceira participante do mês delas, né? Uhum. Outubro Rosa. Um mês todo dedicado a vocês aí pro canal. Ó, Da hora. Um mês todo dedicado a vocês aí. Então, família, hoje vai ser aquela entrevista que eu vou aprender tanto quanto vocês. Por quê? A Nayara é técnica de handball. É a primeira pessoa relacionada ao handball que vem ao canal. Cara, handball, apesar de todo mundo ter jogado em algum momento na escola, numa educação física, queimada ou algo do tipo ali, a gente não entende um monte de coisa, vamos falar a verdade. Então, eu espero que vocês aprendam tanto quanto eu tenho certeza que eu vou aprender, beleza? Vamos tentar extrair aqui o máximo da Nayara aqui. Sem muita enrolação, que eu já falei demais, né? A galera quer conhecer você, quer conhecer um pouquinho do handball. Rapidinho, que é triplo C, da hora. Curte, compartilha. O comentário você pode deixar lá pro fim, tá? Aí lá no finzinho você comenta lá o que você achou da convidada. Você pode esculachar o apresentador, não tem problema, tá? Desde que você deixe seu comentário, que é importante para ajudar no engajamento. Mas já deixa o seu like aí, que é super importante também, beleza? E se você não for inscrito, se inscreva com o sininho. Nada. Eu costumo conversar com todo mundo. Pergunta padrão. A primeira é sempre padrão. É a mesma para todo mundo. Até pra gente já ter um norte aqui. Então, conta pra gente o que te motivou a entrar para essa vida, quando que você começou, conta um pouquinho do seu início aí de carreira. Então, eu acho que como a maioria, né, dos professores de educação física, quem trabalha com esporte, primeiro se encantou pelo esporte, por alguma modalidade, e depois, né, seguiu a carreira prestando educação física, indo para a área de treinamento. E eu, dentro da escola, no esporte escolar, eu fui apaixonada, né, pela educação física. Eu tive excelentes professores na minha fase escolar. E aí eu fui encaminhando, né? Eu, assim, desde sempre eu sabia que eu queria ser professora de educação física. Eu, na minha sexta, sétima série, eu já sabia, entendeu? Então, aquela dúvida de quando a pessoa vai sair, né, do ensino médio, o que eu vou fazer? Cara, eu já sabia que eu ia ser professora. E eu, nessa fase, eu fui atleta tanto de natação quanto atleta de handball, né? E aí eu saí da faculdade, eu já estava inteirada com as pessoas do handball, entrei na prefeitura, já conhecia todo mundo, então foi natural, né, que eu acabasse ficando como treinadora de handball, porque é aquilo que eu tinha familiaridade, eu já conhecia as pessoas, e aí foi tranquilo, sabe? Isso foi quando? Putz, vai falar a minha idade. Não, mas ó, eu me formei na faculdade em 2010, né? Então, agora, depois de formada, já tem aí, né, 15 anos que eu trabalho com handball, fora o período que eu era atleta, fora o período que eu fui estagiária de handball, né, todo o período da faculdade. Então, tenho aí quase 20 anos trabalhando com handball já. Vamos começar a desenvolver então um pouquinho o seu trabalho aqui. Você trabalha, o seu foco do handball é mais na base ali, com a garotada, né, adolescente, que é mais infantil. Por que você escolheu a garotada, os adolescentes, essa base, vamos dizer assim? Então, quando você trabalha com a iniciação esportiva, você lapida, né, aquela pedra bruta ali. Então, principalmente assim, o handball, você pega as crianças que não conhecem mesmo a modalidade. A criança vivenciou ali queimada, mas são poucas crianças que ainda têm contato com a regra dentro da escola, que já tem uma noção do que é o handball. Então, você vai acabando ensinar do zero aquela criança, entendeu? Então, você pega aquela criança que não sabia nada e, de repente, a criança está ali jogando um escolar, um estadual, chegando no nível de seleção brasileira. Então, isso me encanta, entendeu? Você tá nesse período de lapidação. As outras categorias, que já são, assim, maiores, vamos lá,
de 16 para cima, você tem já algumas equipes que montam as equipes, né? Então, um atleta vai daqui para lá, você monta aquele grupo. Então, o técnico, ele tem, né, todos os seus méritos, mas aquele técnico, ele é muito bom de grupo, de agregar aquelas peças, né? Tem uma continuação de trabalho, de lapidação, mas é um trabalho que você já tem as peças sabendo jogar, né? Você muitas vezes cria aquele grupo, você busca aquela peça, ó, vou pegar um cara chutador, vou pegar um cara bom de marcação, e você monta aquele grupo, entendeu? É diferente de quando você está na base. Na base você tem que ensinar tudo. Uhum. Em cima dessa resposta, como que funciona, mais ou menos ali, conta pra gente, como é que funciona mais ou menos o recrutamento da meninada? E em cima das regras que você falou de aprender do zero, que, né, a gente brinca na escola, mas a gente não tem zona nenhuma de regra. Quais são ou qual é as regras que eles têm mais dificuldade para aprender? Então, hoje a gente tem aqui na cidade um caminho que você começa ali nas escolinhas, né, fazendo aquela parte mais lúdica, né, porque primeiro você aprende a brincar de handball, depois você começa a competir em handball, né, não pode ser o contrário, porque senão você não se familiariza com a modalidade, você não cria aquele vínculo com a modalidade. Diferente, por exemplo, mas o futebol. Futebol, o cara, desde criancinha, tá lá chutando uma bolinha com o pai, aquilo já é afetivo para ele, entendeu? Então, o handball, você precisa vivenciar aquele período de escolinha, você criar aquele ciclo de amigos. Pô, eu vou lá, tem meus amigos na escolinha, depois daquilo, você vai lapidando, vai ganhando conhecimento e depois é encaminhado para a competição. É claro que daí começa um pouco da questão, né, de os melhores irem para aquele grupo de treinamento, aquele grupo de competição, né, mas você tem esse caminho. O principal do handball, assim, na escolinha, você precisa deixar a criança vivenciar com um pouco de regras um pouco mais livres, porque o handball é cheio de regras. Você não pode bater a bola, segurar e bater, 2 saídas, entendeu? Você não pode ficar com a bola 3 segundos na mão, você não pode driblar fazendo um pouco de ondulação, que é a condução de bola. Então, se você colocar todas as regras para a criança, pouco saco, ela não vai fazer, entendeu? Então, o mais difícil é depois que você familiarizou, ela gostou, você ir começando a cobrar essas regras, entendeu? Que é cheio de regrinha. E aí, a mais chatinha mesmo é essa, de 2 saídas. Que a criança quer pegar a bola, aí ela quer bater, depois ela quer pegar de novo e não pode, entendeu? Entendi. É a regra de 2 saídas. É uma regra, eu posso estar enganado, mas é uma regra muito parecida com a do basquete, né? Sim. O pessoal que sai do basquete e vem pro handball se identifica na hora, porque o pessoal do basquete tem aquele pé preso, né? Isso. O pé de base, né? Isso, no basquete você pode rodar ali com o pé de base, não é andada. E no handball você tem 3 passos. Então você tá aqui, você andou 1, 2, 3, no quarto você já andou. A bola já é do outro time. Ah, tá. Então tem muitas regras parecidas do drible, né? Mas algumas são diferentes, daí a galera quando quer bater um com o outro acaba também se confundindo. Quais são, ou quais foram, seus maiores desafios até aqui na carreira? E eu pesquisei, porém, eu tenho certeza que você está assistindo não sabe. O que significa essa sigla EAFI? A EAF, assim, a gente tem um projeto aqui na cidade, né, de Taubaté, incrível, que é um centro de formação de atletas, né? É um projeto de uma parceria da Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, e funciona dentro de uma escola municipal daqui da cidade. Então, todo ano tem um processo seletivo, as crianças vão, fazem uma seleção para ser selecionado para aquela modalidade. No caso, eu trabalho com handball, mas tem diversas modalidades lá, judô, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, vôlei, entendeu? E aí aquelas crianças entram nesse projeto e como se fosse não, é um integral, mas é um integral esportivo. Todos os dias as crianças têm treinamento, e aí esse treinamento compõe não só o treinamento de quadra com o handball, mas preparação física, fisioterapia, natação, xadrez, aula ali de prevenção à dor, né, com a fisioterapia. Então, é uma formação para aquela criança que é do 6º ao 9º ano, né? Então, a criança que entra lá, ela tem essa formação, ele sai de lá com essa noção do que compõe ser um atleta. Pô, para ser um atleta, eu preciso
ter uma preparação física, ok, eu preciso saber o que, que é lesionar, se isso é só uma dor muscular ou se não, essa dor que tá meio estranha, eu tenho que começar a ter atenção, senão eu vou me lesionar. Várias questões para ele seguir a carreira dele dali, né? Porque para você ser um atleta, não é no 6º ano. Você começa ali, cara, mas a trajetória de um atleta são 10, 12 anos. Isso para qualquer modalidade, para qualquer treinamento, você tem que ter ali da base até a fase adulta, são 10, 12 anos. Então, ele precisa ter essa preparação, essa noção, né, do que compõe. Sabemos que não é fácil trabalhar com jovens. Ainda mais na era do celular e que papai e mamãe dá tudo na mão, né? Como mantê-los, principalmente os mais novos, né? Como mantê-los focados, estimulados para continuar? Cara, e isso é dificílimo, assim, porque que nem eu dentro do treinamento ali escolar, né? A gente tem uma das principais competições nossa é os Jogos Escolares, que chama GESP, né? Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Tem esse como um pico, né, da competição no ano e a gente treina para esse pico. Quando chega lá, muitas das vezes eu tenho equipes excelentes, mas a questão, eu trabalho com adolescentes, né? Categoria de base. Eles estão iniciando essa questão de saber o que é ir para uma competição, o que é uma competição de tiro curto, o que é você se manter concentrado. Aí chega lá, primeira vez que o moleque está indo para uma competição, ficar num hotel uma semana, longe dos pais, entendeu? Cheio de amigo e tudo mais. Como colocar aquela criança para ficar focada que ele precisa ter aquele jogo, né? O foco é o jogo. Então, isso é um desafio muito grande. Faz parte da aprendizagem, que nem a gente está falando, né? Sim. Ele precisa vivenciar isso em algum momento. Sim. No handball, infelizmente, é um pouco mais tardio do que no futsal, né? No futsal, a gente tem criança aí jogando desde o fraldinha, né? No handball, não. Então, é difícil manter esse nível de concentração nos adolescentes, entendeu? Eles desfocam muito, muito. E muitas vezes isso compromete o resultado, entendeu? Com certeza. Vai, beleza, você falou aí da consequência, de como é, mas você tem algum segredo, alguma tática para manter esse foco, para manter essa atenção deles? Nossa, se eu tiver atleta meu vendo aí esse vídeo depois, eles vão fazer comentários do que eu faço, né? Eu tenho uma tática que os pais, alguns uma vez já até questionaram tudo, mas com o tempo eles entenderam. Quer Quando bater? a gente... Não! Deus me livre. Mas quando a gente vai para os jogos, pô, você tá falando digitalização, tal, criança não quer dormir, né? Os moleques não dormem. Ainda mais Ainda mais cheio de estímulo, tá? Um lugar novo, tô num hotel que eu tô dormindo, dividindo quarto com mais 3 colegas, que eu nunca dormi junto, né, e tal. Então, eu costumo, quando anoitece, depois do jantar, a gente faz uma reunião, né, de pré-eleção de como vai ser o dia seguinte, qual vai ser a rotina do dia seguinte, e depois dessa pré-eleção eles já entregam celulares. Então, eles dormem sem celular, entendeu? Assim, é uma tentativa dele dormir. Mas é claro que tem hotel que tem TV, né? Aí eu tenho que tirar o controle da TV também, sabe? Então tem algumas dificuldades, mas isso é uma coisa que eu comecei lá atrás, aí alguns outros técnicos começaram a copiar lá dentro da escola, entendeu? Porque você auxilia, né? O moleque a se concentrar ali, né? Ter uma noite de sono faz parte de você se preparar também fisicamente, né? Entendi. Droga, achei que era marreta. Brincadeira. Você faz a parte do recrutamento ali e tudo mais, você pega várias idades, como já meio que falamos aqui. O que você mais valoriza nos seus atletas dentro e fora de campo? De quadro? Sim. Putz, pra mim tem que ser proativo, sabe? Assim, não só um atleta, mas eu acho que a pessoa tem que ser proativa. Então, ser proativo, a gente tem N táticas de jogo ali. Mas, às vezes, a tática de jogo dá tudo errado, entendeu? E aí, o cara tá passando aqui, né? O adversário tá passando aqui, é o dever do outro defender. Mas você tá do lado, você tá sem função, vai ali, ajuda o colega, né?
dobra a defesa ali. Eu acho que você entende na hora que eu falo, o cara ter gana de jogo. Sim. Eu já perdi diversos jogos, assim, de batelada, entendeu? Mas eu nunca perdi querendo, assim, o meu atleta ali, puta, conformado e tal. Pra mim, o moleque tem que estar jogando, não importa o jogo. E isso é gostoso de ver. Eu, assim, tem alguns jogos, vou te contar, de 2018, a gente estava num brasileiro escolar, e aí semifinal, estava jogando com a equipe heptacampeã, que era o Espírito Santo. Primeira participação nossa nos Jogos Brasileiros, e aí a gente foi jogar semifinal com essa equipe heptacampeã do Espírito Santo. Cara, primeiro que eu nem falei pros moleques, né, quem era a equipe. Chegamos lá, vamos jogar. E aí, final do jogo, assim, tava faltando 30 segundos. 30 segundos eles estavam ganhando de uma bola. E aí eu peguei, né? Pedi tempo, conversei com os meninos, falei, vamos marcar ali, vamos marcar individual tal, não vamos desistir do jogo. 30 segundos, mas não vamos desistir do jogo. Sim. Cara, meu moleque roubou uma bola, cavou uns 7 metros, convertemos 7 metros, fomos para prorrogação, porque acabou o tempo normal, e aí era semifinal, tinha que ter prorrogação. Ganhamos a prorrogação, entendeu? Então isso para mim é o mais importante no atleta, ele não desistir, ele persistir, porque nesses 10, 12 anos que eu falei para você, de uma carreira de preparação para ser um atleta adulto, a maioria das vezes o persistente ganha do quem é o talentoso, entendeu? Sim. Meu, já peguei diversos atletas que, categoria de base, tinha 1,80 m. Você olhava assim, puta, esse moleque vai ser atleta. Mas esse não era tão persistente, perseverante, que nem o outro menor que ele, entendeu? E ao longo prazo, é quem é persistente, quem persevera, que vai chegar na fase adulta, não tem jeito. E depois que acabou o jogo, você falou pra ele... Aí você falou pra eles quem era? O outro time. Não, eu não fiquei enfatizando, entendeu? Mas eles sabiam, ainda mais, né, internet e tudo mais, era a equipe do Dudu lá, ele tem um trabalho muito bom no Espírito Santo e ele sempre chega, né? Sempre chega nas finais, assim, dos Jogos Escolares. E aí, esse ano, a gente bateu de frente com ele, então foi muito marcante, foi muito legal. Da hora. Dentro de quadra ali, dentro de quadra, no seu caso, na beiradinha da quadra, como que é a Nayara? É uma treinadora mais enérgica? Sim. Que cobra mais, que participa bastante do jogo? Ou é aquela que analisa bastante para ver o que vai mudar taticamente? Sim. E só para emendar, dito tudo isso que a gente já falou, quais seriam os maiores desafios do seu dia a dia? Então, eu sou uma pessoa bem enérgica mesmo. Nossa, grito, falo o tempo todo, o jogo a gente tá ganhando, mas eu tô falando que tem que melhorar não sei o quê, entendeu? Eu admiro aqueles técnicos que são mais calados, assim. Pô, você não escuta a voz do técnico, eu falo, caraca, queria ver como é que é ser assim, porque eu saio do jogo já tomando pastilha pra voz, entendeu? De tanto que eu grito no jogo. E eu já esqueci, você vai fazer pergunta emendada? Fazer pergunta emendada? Não dá. E quais são os maiores desafios do seu dia a dia? Do meu dia a dia. Cara, eu acho que assim, a maior dificuldade para todo professor que trabalha com treinamento, trabalha com categoria de base, é questão de investimento, né, material, questão de às vezes você não ter a melhor qualidade de material, você não ter a melhor qualidade de estrutura para você treinar. É claro que assim, eu às vezes nem posso reclamar porque eu vejo aí a realidade de muitos no Brasil, pô, eu tô no céu, entendeu? Mas, é claro, a gente poderia ser um pouco melhor. Outra dificuldade é a quantidade de pessoas, de atletas que a gente atinge. Então, por exemplo, enquanto você tem aí, vamos colocar aqui em Taubaté, você tem todo o bairro, tem 300 escolinhas de futsal, entendeu? Todo mundo, você colocar 300 mil habitantes em Taubaté, pelo menos 10% joga futebol, Sim. entendeu? Tá fazendo escolinha. Handball não.
Handball você tem que ir lá, laçar o aluno, entendeu? Conquistar aquele aluno, fazer brincar e tal. O handball é legal, o handball é dinâmico. Pô, olha, no handball você faz 20 gols em uma partida. No futebol você faz um só. Nem eu sei que faz, você é zagueiro. Entendeu? Handball não, handball, pô, é só o goleiro lá que muitas vezes não faz gol, às vezes ainda faz uns 7 metros e tal. Mas todo mundo tem a chance ali de fazer gol, é um jogo dinâmico, todo mundo põe a mão na bola. Sabe? Então, eu sou apaixonada pelo handball. O handball é encantador. Então, a dificuldade nossa é atingir o maior número de pessoas, né? Ter que as pessoas consigam ter esse contato com o handball. E não é não praticar o futebol. Pô, mas por que eu não pratico os dois, entendeu? Faz escolinha de futebol terça e quinta e faz o handball segunda e quarta. Faz os dois. Mas a gente tem esse bloqueio um pouco até das crianças, dos pais das crianças. Ah, não, meu menino vai fazer futebol. Minha menina vai fazer vôlei. Cara, põe a criança para fazer um leque de modalidades, entendeu? Acho que esse é o nosso desafio. Pode crer. Não sei se tem 300 mil pessoas aqui para isso, mas eu acho que 300 mil carros em Taubaté acho que já tem. Meu Deus do céu, esse lugar tá um caos. Para você que chegou até aqui, da hora, deixou o like lá no começo? Eu tenho certeza que sim. Se você já queria deixar um comentário sobre esse primeiro bloco, fica à vontade, tá? E chegando naquele momentozinho de seguir a nossa convidada Nayara, então vai estar passando aqui para vocês o perfil dela do Instagram, na tela aqui agora, certo? Cara, o perfil é um perfil além de treinador, de viajante, tá? Você vai ver que ela tem bastante passeio por lá, então... Para quem gosta de acompanhar o dia a dia de um treinador de handball, segue lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Se você tá só escutando agora e não conseguiu pausar para pegar o Instagram dela, primeiro comentário fixado vai estar lá o Instagram dela, só clicar, você vai direto, beleza? E aquela conscientização rápida aqui, como já dito no começo do vídeo, Outubro Rosa. Então, mulherada, vamos se prevenir, tá? Vamos fazer aí o autotoque, que eu não sei como é que funciona, mas eu sei que é assim. Não sei. Só sei que foi assim. eu não sei o que é que mas eu sei que é assim. Então, faça a prevenção de vocês aí, tá? Vamos nos prevenir, vamos nos conscientizar, beleza? E reforçando, a Nayara é a terceira convidada do mês. Semana que vem a gente fecha o mês do Outubro Rosa com a Calindra Farinha, beleza? Nayara, vamos voltar aqui e vamos tentar. Aí é uma pergunta de leigo total, tá? Uhum. Total. Quais são as formações táticas? Não precisa falar quantas existem, dá uma pincelada aqui e ali. E qual que você mais gosta de usar? Sim. Então, é diferente um pouco do futebol de campo, você tem uma formação tática única ali, né? Como é que é? 3-2-1? Tá. Geralmente, no futebol, como é menos substituição, é mais difícil de você mudar uma formação. Sim. E você também depende de características dos jogadores. Mas dá pra mudar durante o jogo. Não, e o hand assim, handball a troca é livre, né? Você tem que respeitar a delimitação ali da troca, mas você pode trocar o tempo, a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Então, você consegue usar várias formações durante o jogo. O jogo é muito dinâmico, né? Então, você tem categoria de base, tempo de 25 por 25, depois vai para 30 por 30. Então, 1 hora de jogo, você faz várias trocas de formação. E aí você tem formação tanto de defesa, né? Táticas de defesa, quanto táticas ali no ataque, né? Então, defensivamente, você pode marcar individual, marcar em 2 linhas, E aí, essas 2 linhas de defesa, se você... Putz, agora tem que falar um pouco do espaço da quadra. O espaço da quadra de hand é igual à quadra de futsal. Sim. 40 por 20, né? Usa ali o mesmo espaço da área do futsal. Então, ali, aquela área, né? A linha da área, a gente fala que é a linha dos 6 metros, que é uma linha de defesa. E o handball tem aquela linha cheia de tracinhos, que é a linha tracejada, a linha dos 9 metros. Então, a gente fala que, às vezes, tem uma defesa de uma linha só. Fica todos os defensores ali naquela linha dos 6 metros, ou 2 linhas, fica alguns na linha dos 6 metros, alguns nas linhas tracejadas, né? E aí é uma defesa em 2 linhas. Então, você faz a tática de jogo de acordo com o seu adversário, né? Às vezes você tem um adversário que ele é muito chutador, o cara
cara vem em cima de você, se tiver com a defesa baixa ali na linha dos 6, o cara vai chutar na sua cabeça. Você precisa subir um pouco mais a defesa, né? Colocar uma defesa em 2 linhas. Então, vai muito contra quem você está jogando. E no ataque, aí tem também característica da defesa adversária, né? É uma defesa adversária um pouco mais pesada, eu preciso jogar mais no contra um, né? Uma defesa que consegue andar mais, consegue combater esse 1 contra 1, daí eu preciso começar a trabalhar táticas combinadas, né? Fazer umas movimentações para conseguir ludibriar ali o adversário no ataque. Então, é muito legal o handball, assim, e a tática de jogo, cara, tem N variações. Imagino. Imaginei, na verdade, né? É por isso que eu já até deixei bem salientado na pergunta, que senão se eu for explicar tudo, você vai embora, né? Então, e falar de tática de jogo, que nem a gente estava falando, são poucas pessoas que têm contato com handball, né? Então, é muito difícil alguém que está ouvindo ter esse conhecimento que eu estou falando, assim, sabe? De questão de marcar em 2 linhas, o que é uma defesa 6-0, defesa 5-1, defesa 3-3, defesa 4-2, 3-2-1, sabe? Defesa mista. Então, no futebol, você tem comentaristas e comentaristas, né? E ficam lá no pré-jogo falando da tática que o time vai fazer, não sei o quê. No handball, a gente não tem isso no Brasil, mas tem isso na Europa. Lá, o handball é um dos principais, das principais modalidades, e lá tem programa de pré-jogo para falar da tática de jogo. E aí tem mesas táticas digitais de handball, puta, é muito legal. Pô, da hora mesmo. Qual é o papel da tecnologia e da análise de desempenho em sua rotina? Olha, eu como categoria de base, eu ainda, como você sabe, né? Dá muito trabalho, você precisa de RH. Então, assim, eu faço a parte técnica, tática, análise, faz tudo, né? Vídeo e tudo. Mas quando você começa aí a subir de categoria, você precisa ter um analista de desempenho. Entendeu? Ele é imprescindível para o time, porque, como eu te falei, a adaptação ao jogo, você tem ali dentro de um analista de desempenho, ele consegue te falar quem é o cara da outra equipe que está chutando mais. Qual é o lado da sua defesa que está entrando mais? Qual é o seu marcador que tá abaixo, entendeu? Isso ali, no jogo. Sim. Então, mostra pro técnico, tira o seu marcador que tá passando tudo nele. Esse lado seu da defesa tá ruim. Esse cara do ataque dele, o cara virou 5 bolas. Então, adapta a defesa para pegar esse cara, entendeu? Então, só que isso é ali, é no jogo. Então, se você não tem um analista de desempenho em conjunto, como é que você faz técnico, entendeu? Porque é muita coisa para você analisar. Sim. Muita coisa. Em cima dessa resposta e adaptando um pouquinho, com uma foto que eu vi no seu Instagram, e você na beira da quadra, bem não, gritando. Aí, ao fundo tinha uma outra moça, mais ou menos na mesma pegada que você. Dito tudo isso, quem hoje faz parte da sua comissão, quem mais te ajuda ali? Sim. E funciona? Sim. Na verdade, essa foto aí deveria ser a Paula, né? A Paulinha sempre tá junto comigo. Loira. É uma loira ela. Então, Paulinha faz parte, né, desse trabalho de categoria de base aqui na cidade. Ela tá em conjunto comigo. A gente tem trabalhado bastante para fomentar essa base, né? Mas, ali, fora isso, tem várias outras pessoas que estão dentro de um trabalho maior, né? A gente está ali na beirada da quadra, mas tem a questão, né, de coordenação da EAF, com o Marcelo, tem a questão da Secretaria de Esportes ali com o secretário Fernando, tem a Secretaria de Educação com o Elcio, que você precisa desse respaldo, entendeu? Para você conseguir trabalhar. Sim. Então, dentro de quadra, tô eu ali, né? Se não tô sozinha, tô com a Paulinha, mas por trás tem muita gente também. Vamos voltar a falar rapidamente dos seus alunos e de como lidar com algumas situações, como, por exemplo, como você lida com eles em jogos importantes. E, cara, a gente sabe que esporte geralmente é muito mais tristeza que felicidade, infelizmente. Só vence um, certo? Sim. Então, como lidar com crianças, né? Que são crianças pós-derrota importante, por exemplo. Eu acho que isso é um trabalho interno, né? Assim, e para alguns, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente competitiva.
odeio perder, né? Então, na verdade, quando eu vou trabalhar com eles, eu preciso me trabalhar também, porque, nossa, quando eu vou sabendo que nem você tem uma equipe que você sabe que a sua equipe é melhor, você tem mais potencial, tal ali, mas o jogo é vivo, né? Não é você ser melhor, né, taticamente, você ter ali o biotipo melhor que você vai ganhar o jogo. O jogo tá lá dentro da quadra. Então, esses jogos são os mais difíceis de você trabalhar depois da derrota, né? Porque eu tenho um pouco mais de maturidade, né? E consigo, já tenho essa consciência. Mas eles também têm essa consciência. Eles sabem que, pô, era muito possível, a gente perdeu. Então, isso é difícil depois, né? Então, trabalhar ali, principalmente na categoria de base, que vai ter muitos jogos que vão perder, né? Que você precisa, apesar de perder, continuar treinando, porque dá uma desmotivada, você tá ali, pô, você treinou o ano todo, aí você chegou lá na final, pô, perdeu a final. Ah, vou treinar de novo. Cara, vai, porque essa é a vida do atleta, entendeu? Você vai recomeçar o ciclo o tempo todo e tem essa questão, né, de você subir lá, conquistar o pico da montanha, mas você vai ter a descida de novo, entendeu? Para você chegar no outro pico. E todo mundo tem isso. Então, para os meus meninos, eu falo para eles muito que o handball, ele é um meio, né? E ainda mais no Brasil, eu falo para eles que o handball é um meio para eles conquistarem ali uma formação esportiva, conquistarem uma formação, às vezes, acadêmica, né? Conquistarem uma bolsa de estudo e seguir. Quando eles chegam nas categorias maiores, eles conquistam pódio e aí conquistam a bolsa financeira também, dependendo do pódio. Então, eu falo isso para eles, vamos perseverar, porque hoje não deu, mas uma hora vai dar. E também é importante você sempre chegar até as finais. Então, por exemplo, tive uma final esse ano nos Jogos Escolares. Bati lá de frente com uma escola, né, particular forte de São Paulo. Quando chega lá, era jogo de final. Tanto eu quanto eles podiam ganhar, entendeu? Mas aí, um atleta ficou... Cara, o moleque não jogou. Um deu dor de barriga, o outro ficou amarelo, o outro não sei o quê. Então, eu falo pra eles, quem é atleta olímpico, quem é atleta de seleção brasileira, ele sente também, entendeu? Só que ele sente menos porque ele já vivenciou aquilo várias vezes na vida dele. Então, durante todo esse tempo, quantas finais esse moleque não fez? Quantos torneios ele não fez? Então, é importante eu chegar na final, entendeu? Pro moleque, mesmo perdendo, ele vivenciar a final. Pô, você vivenciar a final é muito legal. Você chegar lá, tá lá o pódio armado, tá lá os melhores árbitros da competição, tá todo mundo lá, tá as medalhas na mesa, você passa, vê aquelas medalhas, entendeu? Uhum. Então, putz, isso é legal. E aí eu trabalho com eles, né? Sempre quando a gente ou vence ou perde, essa continuidade, né? Porque independente se você ganhou ou se você perdeu, você vai ter que continuar trabalhando, entendeu? Sim. Em cima daquela pergunta sobre equipe e tudo mais, comissão, né? Uhum. A gente sabe que o técnico não é só tática. Como tudo que a gente já falou aqui, você também tem que ter uma noção de psicologia, cara. Não adianta, Sim, você tem que ter uma noção, sim. né? Você tem esta noção depois de... Você acha que você já adquiriu essa noção depois de bastante tempo de carreira aí? Ou existe uma psicóloga na equipe? Não existe o psicólogo em equipe, realmente é isso, né? A gente é preparador físico, a gente é analista técnico, a gente é técnica, a gente é a psicóloga. Eu procuro ser próxima dos meninos, entendeu? Categoria de base, o moleque, ele não tem o financeiro, ele não tá ali porque ele tá ganhando, entendeu? Ele tá ali porque ele gosta. Ele tá ali porque ele gosta de jogar handball, ele gosta de estar jogando com os amigos, ele gosta de viajar para jogar. Então, você saber o que tá passando no moleque, às vezes o moleque não tá bem na família, às vezes aconteceu alguma coisa em casa, às vezes não, entendeu? Você tem que estar próxima dele para você entender quem é o seu aluno e às vezes dar uma maneirada, não chamar tanta atenção, entendeu? Porque senão você vai puxar muito do moleque. O moleque não tá passando uma fase boa, nossa, deixa quieto, entendeu? Desiste de vez. Desiste. Então, eu procuro ser próximo deles para saber isso, o que eles estão passando, qual que é a ideia deles. Puxo muito a orelha deles, o que eles querem fazer na vida, entendeu? Tem uns aí que eu pego de canto lá e falo, e aí, o que você quer? Eu quero ser jogador de handball.
beleza, você quer ser jogador de handebol. Cara, jogador de handebol vai jogar até os 30, 34. O que você vai fazer depois? Entendeu? Você tem que levar as duas coisas juntas. Você tem que levar sua carreira esportiva junto com outra coisa. Ah, eu vou fazer TI aí, vou ficar fazendo uns cursinhos. Na hora que eu largar o handebol, eu já tenho uma formação para buscar outra área, entendeu? E vamos seguindo. Quando você escolheu essa vida, qual era o seu maior objetivo? E... Olha, eu fazendo duas perguntas. Vai, eu vou tentar gravar. Quais foram os atletas que já passaram por você, que chegaram a voos mais altos? Sim. Ó, então, eu já esqueci, ó. Eu gravei a última agora e não gravei a primeira. Qual que é a primeira? Quando você escolheu essa vida, qual era o seu maior objetivo? Olha, é o que a gente falou no começo, eu meio que não escolhi, entendeu? Foi muito tranquilo, assim, eu fui continuando trabalhando estágio com o que eu gostava, que era o handebol, acabei caindo, né, na parte de escolinhas ali com handebol, e depois fui subindo para a questão de técnica e trabalhar com competição, então eu realmente não sonhei em ser uma técnica de handebol. Eu, como técnica de handebol, né, dentro dos jogos escolares, eu já alcancei coisas que eu também não tinha sonhado em alcançar, né? Então, fui campeã brasileira escolar, fui vice-campeã brasileira escolar, fui vice-campeã sul-americana escolar no Paraguai. Então, foram coisas que, assim, eu não imaginava, né? Mas que foram consequências de um trabalho, sabe? Foi naturalmente acontecendo. E assim, eu falo muito pros moleques, cara, não deixaram eu chegar, mas agora deixaram eu chegar, então agora vou ser carniça, entendeu? Não deixa eu chegar, deixou eu chegar, então agora o negócio é outro. E foi assim, em 2018 a gente foi pela primeira vez representar, né, o programa EAF, a gente foi para um brasileiro escolar e fomos campeões. E aí no ano seguinte a gente foi para o brasileiro de novo em Blumenau, fomos vice, perdemos para Santa Catarina, depois fomos para o Paraguai, perdemos para o Paraguai a final, o juizão lá cantando o hino, pô, difícil falar do juiz, mas tudo bem. E aí nessa história aí curtinha, né, de quase 20 trabalhando, cara, muitos atletas. Eu sou contente de falar que eu tenho muitos meninos que não são meus, né, que nem a gente falou, 10, 12 anos aí para ser um atleta. Então, eu comecei uma sementinha ali, né? Reguei e entreguei e eles continuaram. Então, assim, eu tenho meu mérito, todos os técnicos que passaram por eles têm os méritos, mas principalmente o atleta, né? Que tá nessa trajetória. Então, tem o Marquinho, que tá no Pinheiro jogando hoje, tá na categoria de base ainda, tá no juvenil. Tem o Gabriel Souza, que tá lá no Nacional, tá já com 21 anos, tá indo pra categoria adulta, já é goleiro. Foi campeão sul-americano esse ano na Argentina, em cima da Argentina. Tem o Rick, o Pedrinho, que tá jogando no Taubaté hoje, na categoria adulta. Já tiveram várias conquistas. O Rick foi pro Egito, agora no Mundial de Clubes. Nossa, muitos meninos. Mas aí agora o que teve mais destaque é o Mikael. O Mikael tá jogando no Barcelona. Olha só. O Mikael tá jogando no Barcelona, saiu ali do São Gonçalo, né, fez escolinha com a Paulinha, depois veio para dentro do programa EAF e atleta nosso aqui de Taubaté tá despontando lá, tá jogando na Europa, sabe? Então isso é muito legal. O que o esporte pode alcançar, cara, você começa a falar, até emociona, assim. A gente vai num momentozinho da entrevista que eu gosto de fazer uma dinâmica com o convidado, até para sair um pouquinho do convidado, mas Sim. não da opinião dele, Sim. certo? Que é, no seu caso, e eu sempre trago personagens que têm alguma coisa a ver com o convidado, certo? Até por conhecimento e tudo mais. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitos atletas olímpicos gigantescos na história, certo? E eu trouxe alguns deles aqui e eu gostaria que você me dissesse qual é o maior deles. Não o melhor, até porque são modalidades diferentes, mas sim qual é o maior deles pra você. Tá bom. Podemos? Pode. Eu vou falar... Você vai falar todos?
Dois por vez, né? Aí você vai eliminando quem você acha. Ah, vai ser o tipo Mano a um mano. combate, tá? Isso, mano a Uhum. mano. Tá? Desculpa, não. Sim, sim. E até para conhecimento de quem tá assistindo, eu vou falar qual é o esporte que eles representam. Tá Caso bom. alguém não conheça, beleza? Posso? Pode. Bia Amorim do handball ou Fofão do vôlei? Ai, eu vou ficar com a Fofão do vôlei. Apesar de ser do hand, mas eu vou ficar com a Fofão do vôlei. Eu acho que ela tem uma representatividade gigantesca, né? Ficou ali anos e anos. Então, ela é emblemática do esporte brasileiro. Fofão ou Isaquias Queiroz da canoagem? Vou ficar com o Isaquias. Isaquias. Vou ficar. Putz, é muito difícil o esporte brasileiro. Cara, você já viu uma canoa? Você já De viu? perto? Não. Nossa, meu, é super difícil o negócio ali, você ficar equilibrando. É um esporte difícil, é um esporte que demanda alto custo. E ele é um cara, assim, vitorioso de A a Z, né? Para conseguir fazer o treinamento, para conseguir despontar naquilo e ser campeão do jeito que ele é, entendeu? Ah. Então, eu fico com ele. Isaquias ou Rebeca Andrade? Continuo com o Isaquias. Isaquias. Uhum. Isaquias ou César Cielo? Anotação. Continuo com o Isaquias. Isaquias ou Hortência? Basquete. Fica a Hortência. Hortência ou Giba? Hortência. Hortência ou Marta? Sim. Putz, eu fico com a Marta. Fico com a Marta. Cara, eu fico com a Marta, todos os méritos pra Hortência, mas assim, a Marta, ela tá num nicho que é muito masculino, né? Que é o futebol. E a gente, enquanto mulher no esporte, a gente tem muitas barreiras, né? A gente tá em Outubro Rosa, assim, a gente tem que valorizar as mulheres, né? A gente tem que lutar pelo espaço feminino. Eu vou contar uma outra história. 2018, que eu cheguei no congresso técnico, primeiro congresso técnico no Brasileiro Escolar, cheguei lá, eu era a única mulher. Entendeu? Entre todas as modalidades, eu era a única mulher no congresso técnico. Então, assim, a gente precisa ter mais espaço, entendeu? Como ter mais espaço? Então a Marta, ela é vitoriosa dentro de uma terra de homens ali, né? Sim. Marta ou Serginho do vôlei? Marta. E pra fechar, Marta ou Robert Scheid da vela? Da vela. Parabéns ao Robert Scheid, mas eu continuo com a Marta. Eu deixei o Robert por último. Ele não é um dos mais famosos, mesmo ele tendo conquistado tudo que conquistou. Uhum. Mas ele ainda é o maior medalhista individual brasileiro. Sim. Você entendeu? Ele Sim. tem a maior quantidade de medalhas. A Rebeca então... não ganhou dele? É que ela também ela soma medalhas coletivas. Ah, sim. Ah, Entendeu? individuais. Individual, Entendi. entendeu? Uhum. Acho que se já somar as coletivas, ela com Ela certeza já já passou. deve ter passado. Uhum. Entendeu? Por isso que eu deixei por último. Mas então a gente fechou na Marta. Fechamos na Marta. Marta, parabéns pra você. No Outubro Rosa. Eu vou fazer uma última perguntinha antes do fechamento aqui, Tá. que eu costumo fazer, que seria aquela, eu acho que até pra gente entender mais um pouco melhor quem é você, quem seria aí, não precisa necessariamente ser do handball, tá? Sim. Quem seria a atleta ou o atleta que mais te inspira? Precisa ser atleta? Porque tem personalidade que não é Não, tem um atleta? técnico, né? Ah, pode ser. Tem um Pode. técnico. Eu acho que, pra mim, o Bernardinho, ele é inspirador, assim. Putz, o cara tem livro, tem várias falas, mas o que aconteceu com ele agora, não sei se você viu, É familiar, né? ele tava, né, convocado na convocação brasileira e teve a notícia do falecimento da mãe, ele tava ali em quadra. Então, assim, fora tudo que ele já, né, inspira, pô, essa força ainda dele, eu acho que ele é um cara inspirador pra mim, assim. Né? Ele é um exemplo mesmo, ele é um exemplo de pessoa, de técnico, porque tem muitos caras que, pô, joga pra caramba, mas você olha o extra-quadro, o extra-campo dele, o cara é um lixo, entendeu? Uhum. Agora o Bernardinho, um cara, eu acho ele íntegro, assim, admirável. Entendi.
Da hora, pô, da hora. Surpreendeu. Surpreendeu. Nara, eu costumo fechar as entrevistas com 3 perguntinhas curtinhas, com o intuito de uma resposta com uma única palavra. Difícil, hein? Se você achar que você quer, você precisa explicar essa palavra, você fica à vontade. Sim, tá bom. Podemos? Podemos, vai. Agora sim, não pode fugir disso daí. Ah. Maior nome do esporte brasileiro, não importa a época. Marta. A sua maior conquista. Minha maior conquista esportiva foi o Sul-Americano 2019 no Paraguai. E, pra fechar mesmo, se define uma palavra. Eu sou uma pessoa determinada. Eu sou Sim. determinada. Você já se considera uma grande vencedora no seu propósito? Cara, assim, não sei se vai cortar, mas essa gravação tá indo ao ar dia 19, mas a gente gravou no dia 15, dia do profissional de educação física, né? Então, assim, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Eu acho que as pessoas precisam ter propósito na vida, né? Porque quem não tem um propósito definido em si, você acaba se perdendo. Você se perde por dinheiro, você se perde por ego, você se perde por vaidade, entendeu? E eu sou muito feliz nessa minha profissão. Eu tenho convicção de que eu faço o que eu vim fazendo nessa vida, entendeu? Que eu trabalho ali com a formação. Eu amo a minha profissão, sabe? Sou contente mesmo. Dia do educador, agora eu recebo um monte de mensagem dos meus alunos e aí isso não tem preço, sabe? Eu falei, uma conquista esportiva, foi lá um troféu no Paraguai. Cara, mas eu tenho milhares de conquistas, né? Moleque que formou na faculdade, moleque que foi primeiro lugar na USP, né? Tá fazendo faculdade, isso também é um troféu, né? Entendi. Nada, da hora. Obrigado. Chique, Nicolas. Curti Gostei. Gostou? Aham. Tava meio preocupado aí, antes de vir, não sabia assim, o que a gente ia falar. Eu não sabia, claro que ia as perguntas, mas foi legal. Acho que, né, pelo menos para as pessoas conhecerem um pouquinho do handball e ir jogar handball, né? Leva a criança para jogar handball, gente. Deixa pro pessoal aí aonde que fica sediada a estrutura, né? O local que você costuma a fazer seletivas, a treinar a criançada. Sim. Então, para quem tem interesse, assim, crianças, né, de 10 a 14 anos, me procura aí no Instagram, eu vou falar para vocês aonde tem, o horário que tem para criança de 6 a 10 anos também, mas não deixe de levar o filho, né, a filha, ou tem algum conhecido sobrinho, para fazer o esporte, para ter contato com o handball, né? Tenho certeza que a criança vai gostar, né? E aí vai somar na aprendizagem motora, né? Na questão de maturidade. A criança tem que praticar esporte, fazer tudo, fazer judô, fazer capoeira, fazer futebol, fazer handball, né? Então, é gratuito, né? Procura aí, eu passo os horários para vocês, os lugares, né? Eu tô dentro ali dos sedes, mas tem vários outros lugares também na cidade. Perfeito. Para você que pegou o Instagram naquela hora lá, se não, primeiro link no comentário fixado, beleza? E eu tenho certeza que os alunos gostam bastante mesmo, principalmente até galera, pra você que chegou até aqui. Meu muito obrigado. Reforçando, Outubro Rosa, mulherada, por favor, vamos conscientizar. Agora sim, pode deixar o seu comentário, seu elogio para nossa convidada, até porque crítica tá proibido para ela. Para mim, tá valendo. Fica à vontade para me zoar, para me xingar. Tá tranquilo. O importante é comentar. Beleza, família? O vídeo de hoje é esse. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Valeu, galera. Vamos proporcionar, né? Nossa, é demais. Da hora. E eu suspeito que esse arco desse jogo era o Ramon Abate-Abel. Nossa, cara. Não deixaram a gente aquecer. Os moleques foram quebrando os meus assim, aí saía um machucado, o outro quebrou o dedo, o outro... Aí daqui a pouco eu olhei pro banco assim, não tinha mais ninguém pra pôr, porque quem tava no banco já tinha entrado e tava machucado. Cara, eu não consigo ficar sério por muito tempo, mano. Eu lembrei da cena do Space Jam lá, que o Michael Jordan olha pro banco, tá os personagens tudo quebrados lá. Tipo isso.